Pronto, agora sim. Já vou colocar para apresentar para vocês. Então, gente, eu vou primeiro fazer uma passada, tá, na matéria, desde lá da parte de calor e temperatura, calorimetria, mudança de fase, passar por tudo isso, que tudo isso vai cair na prova, né? Calor específico, calor latente, depois vem a parte de dilatação, depois vem a parte de transporte de calor, né, transferência de calor, e depois eu abro para vocês para dúvidas na matéria, né, e alguns exercícios, né, que vocês queiram fazer da lista. Vou priorizar a lista. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, não quiserem nenhuma dúvida específica de algum exercício da lista, aí a gente pode encerrar a aula. Tá bom? Bom, já está apresentando para vocês quando está carregando a lista. Então a gente viu lá no começo dessa parte de termodinâmica, né? Deixa eu apresentar aqui, senão ficou muito pequenininho para vocês, né? Lá no começo das aulas de termodinâmica, as noções sobre calor e temperatura. Em todos os vídeos eu acabo falando um pouco sobre os dois, tanto temperatura quanto calor. A temperatura é uma medida que nós fazemos macroscópica, né? A gente pega o termômetro lá, mergulha ou entra em contato com alguma coisa e aquilo ali vai medir uma coisa que a gente chama de temperatura. A gente chamou isso de temperatura. Mas processo, né, de medida, ele está associado à agitação com que as moléculas estão. Então, seja ela num sólido, seja num líquido, seja num gás, as moléculas estão em constante movimento. No sólido, esse movimento ele é mais limitado, porque ele só consegue fazer determinados tipos de movimentos devido às fortes ligações com os vizinhos. Então, ele vai fazer movimentos mais de vibração. O sólido ele não consegue escoar igual o líquido e o gás. Então, ele vai fazer mais movimentos de oscilação, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, coisas do tipo. Combinações disso, né? Os átomos eles ficam oscilando juntos ali. Se vocês lembrarem das aulas de oscilação, né? Em ondas em corda, por exemplo, as duas extremidades fixas, ela tem alguns modos que a gente chama de modos normais. Tá? Quando você tem os átomos conectados fazendo ligações químicas, uma maneira de representar eles é os átomos aqui ligados por molas. As molas elas podem comprimir, podem esticar, fazendo tipo uma onda longitudinal, mas elas também podem oscilar perpendicularmente. Então, elas também podem criar ondas transversais. E essa combinação de movimentos dá alguns modos normais de vibração dos próprios materiais. São frequências tipo de ressonância dos próprios materiais. Pois bem, essa agitação toda, né, essa oscilação toda, nos fornece esse valor. Não é a mesma coisa, mas nos fornece essa informação sobre o que a gente chama de temperatura. Tá? Então, a temperatura ela está associada do tipo, ela dá uma ideia sobre a energia interna do material. Beleza? E o calor, ele é uma forma de energia que o material ele pode perder ou ele pode absorver. A todo momento, né, depois na última aula sobre processo de transferência de calor, a gente viu que, na verdade, todo material ele está a todo momento absorvendo e perdendo calor por radiação, porque todo material ele irradia uma quantidade de energia por calor, por radiação, né? E ela também absorve do meio em que ele está uma quantidade de calor por radiação. Tá? Então, a todo momento existe essa troca por meio dessa radiação térmica, que está na faixa ali, normalmente do infravermelho. Cadê? Aqui. Beleza. Bom, como o calor ele é uma forma de energia e a temperatura está associada à energia interna também,
Isso significa que toda vez que existe uma transferência de calor do objeto, ele vai ter uma variação de temperatura. Então a gente pode imaginar aqui um objeto qualquer, vou representar por essa elipse aqui. Se ocorre uma transferência de calor para o objeto, seja por forma de radiação, seja porque ele encostou, né, está em contato direto com algum outro objeto, esse cara aqui, ó, ele vai aumentar a temperatura. Esse calor é um calor positivo, porque o calor ele está entrando no material, ele está sendo absorvido. Então, toda vez que o calor ele é absorvido, como é uma energia que está entrando no material, ele fica positivo. E ocorre uma variação de temperatura aqui, ó, positiva. E a maneira de mediar isso é a mesma maneira de mediar uma perda de calor. O objeto ele também pode perder calor aqui. Aí, no caso, ele fica um calor negativo, porque é o contrário agora, né? Ele é negativo, porque isso aqui representa um calor perdido. Então, ele fica negativo. E, nesse caso, ocorre uma variação de temperatura negativa também. Tá bom? E a maneira de que essas duas coisas estão relacionadas é através daquela equação. O calor ele vai ser igual a mc ΔT. Então, notem que se o calor for negativo, o ΔT necessariamente vai ser negativo, porque massa e calor específico são quantidades positivas. Então, o sinal de um vai ser sempre igual ao sinal do outro. Aqui é massa. Isso aqui é o calor específico. E isso daqui... Bom, isso aqui é a variação de temperatura. A variação de temperatura, de novo, ela pode ser em graus Celsius ou em Kelvin. Tanto faz, tá? Porque eu estou falando não de uma temperatura do objeto, mas da variação de temperatura que aquele objeto teve. Mesmo nos exercícios que pedem para você calcular a temperatura final, tá? Você pode usar aqui a temperatura em graus Celsius também. Tá bom? Bom, o que mais que tem que a gente pode falar nessa situação aqui? Saber se o objeto ele vai perder ou ganhar calor, isso depende da lei zero da termodinâmica. Como calor e temperatura são intimamente relacionados, eles, de certa forma, eles guiam, né, o transporte de calor, eles ditam o fluxo de energia. E a lei zero diz o seguinte: o corpo com maior temperatura vai ceder ou perder ou fornecer, pode usar o verbo que vocês quiserem aqui, calor para o corpo de menor temperatura. Então, sempre que dois materiais em temperaturas diferentes estiverem em contato, aquele que tiver uma temperatura mais alta vai ceder calor para aquele que tiver uma temperatura mais baixa. Para o de menor temperatura. Tá? E a gente pode até pegar aqui agora um exercício da lista, se eu achar ela aqui. Cadê? A gente acha que a gente até fez, né, esse exercício aqui da panela. Uma panela de cobre pesada com massa igual a está a uma temperatura de 150 graus. Aí você despeja 0,10 kg de água fria a 25 graus Celsius no interior da panela. Então o que vai acontecer? A panela que está numa temperatura maior, ela vai ceder calor para a água que está numa temperatura menor.
À medida que a panela está cedendo calor para a água, ela vai baixando a temperatura. À medida que a água vai absorvendo calor da panela, a temperatura dela vai subindo, né? Então isso aqui seria um exemplo. E aí as duas quantidades elas ficam iguais. A gente tem que lembrar da conservação de energia, né? E a panela não pode fornecer 100 joules de energia e a água absorver 150. Da mesma maneira, a panela forneceu 100, não faz sentido a água absorver só 80, né? Esses 20 eles foram parar onde? A gente tem que ter uma finalidade, tá? Então a energia, a conta tem que bater ali. Bom, mas o que acontece? A matéria ela vai ter uma variação de temperatura, vai ter uma variação de temperatura, vai ter uma variação de temperatura, a temperatura vai aquecendo, aquecendo, até chegar numa temperatura específica. Então vamos pensar aqui num objeto sólido. E calor chegando nesse objeto sólido aqui. Ó. O calor chegando, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vai subindo. E notem que se esse calor chega numa taxa constante, então vamos supor que está chegando aqui, ó, um ΔQ, ΔT constante. O que vai acontecer? A temperatura dele vai subindo com o passar do tempo. Temperatura, tempo. Vai subindo, né? Só que ela não vai subir indefinidamente, ela vai subir até chegar a um determinado ponto. Quando ele chegou nessa temperatura aqui, o que a gente chama de temperatura de fusão, o sólido ele não aguenta mais continuar sólido. Os átomos eles estão tão agitados, eles estão oscilando numa frequência tão alta, que o sólido, qualquer energiazinha a mais que você fornecer, o ganho na amplitude vai ser o suficiente para você quebrar as ligações químicas entre os objetos, entre os átomos, as moléculas. Então, essa temperatura de fusão representa uma passagem de sólido para líquido. De maneira que, ao atingir a temperatura de fusão, o sólido começa, não é uma coisa instantânea, né? Ele começa a derreter ou a fundir. E como que é mediado, né? Qual que é o modelo que nós usamos nesse caso aqui? Ó? A energia que entra, ela não mais varia a temperatura. O processo de fusão ele ocorre numa temperatura constante. Isso aqui vai depender do material, através dessa quantidade aqui que chama calor latente de fusão. Isso aqui continua sendo a massa. Isso aqui é o que a gente chama de calor latente de fusão. À medida que eu esquento agora o meu líquido, depois de todo o sólido se transformar em líquido, então depois de todo o sólido se transformar em líquido, a temperatura vai subir de novo. Enquanto você tiver uma mistura, né, parte do sólido transformou em líquido, mas não ele todo, o que já virou líquido ele não consegue esquentar pela própria lei zero, né? Se o líquido começasse a esquentar, ele não ia estar em equilíbrio mais com o sólido, ele ia começar a ceder energia para o sólido. E o sólido ia usar essa energia para poder transformar em líquido. Então o líquido ele permanece na mesma temperatura do sólido até que todo o sólido vire líquido. Passado esse processo, a energia continua a chegar, a temperatura do líquido, com a passada do tempo, a temperatura do líquido ela volta a subir, até chegar num determinado ponto de novo, que a gente chama de temperatura de ebulição, ou temperatura de vaporização. E esse cara passa a se transformar em gás. Se você entendeu um, você entende o outro, né? Aqui é a mesma coisa. Chegou nesse ponto, a temperatura fica constante.
a atingir a temperatura de ebulição, o líquido começa a evaporar. Na verdade, vamos colocar aqui que ele começa a vaporizar, porque evaporar é uma palavra que a gente usa para outra coisa. Todo mundo sabe, se você deixar a água, pegar uma tina, um copo de água, deixar aqui em cima da mesa e for embora, mesmo o ambiente não estando a 100 graus, se você deixar aqui, sei lá, 2 semanas e voltar, o copo de água vai estar completamente vazio. Porque a água evaporou. O processo de evaporação é um processo mais lento, tá? Todo líquido, certo, ele evapora com mais ou menos facilidade. Isso depende de uma propriedade do líquido que é chamada de volatilidade. Tá? O processo de transformação de líquido para gás é um processo dinâmico. O gás ele exerce uma pressão no líquido, que é a pressão de vapor. O líquido ele exerce uma pressão no gás. Existe uma pressão do gás que já está aqui no líquido e a pressão do gás que está sendo formado na interface do líquido, na superfície do líquido. Quando essas duas pressões são equiparadas, que é o que acontece nas temperaturas de ebulição, quando as duas pressões elas ficam iguais, qualquer energiazinha que você der, o gás consegue escapar. Por isso que você evapora, né, muito mais rápido o líquido quando ele está na temperatura de ebulição. Mas a todo instante, um pouquinho de gás consegue escapar. A pressão de vapor não consegue segurar tudo. Desculpa, já agora que eu vi. A tendência é sempre equilibrar, tipo 150 de um e 50 de outro. A tendência sempre vai ser de ficar 100 para cada? Não, isso depende do material. Se você pegar cobre e água, por exemplo, o cobre ele tem um calor específico muito pequeno. Se eu não me engano, o calor específico é da casa dos 300 e poucos joules por quilo. O da água é 4.180 joules para cada quilo. Então imagina que você pega a mesma massa de cobre e de água, cobre a 150, água a 50 graus. Tá? Mesma massa nos dois casos. Coloca os dois em contato agora. A temperatura final vai ser vai ser muito próxima de 50 graus. Mas assim, muito próxima de 50 graus. Porque o calor específico ele mede exatamente isso. Quanto de energia que você precisa para pegar uma massa de 1 kg do material e diminuir, e variar na verdade, ou diminuir ou aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius. Como o do cobre é muito pequenininho, qualquer energiazinha que ele perder, ele varia a temperatura. A água, como ela tem um calor específico muito alto, ela precisa de muita energia para variar a temperatura dela. Então o cobre vai fornecer uma baciada de energia para a água e a temperatura dele vai lá embaixo. A água vai pegar aquela baciada de energia e vai variar uns 5, 6 graus. Tá? Então a temperatura de equilíbrio vai equilibrar? Vai. Mas a temperatura de equilíbrio ela não é uma média aritmética das duas temperaturas. Ela não vai ficar no meio certinho, não. Tá? Beleza. Bom, e aqui, como eu falei, isso aqui é uma repetição desse cara daqui. Ele vai ser igualzinho, só que em vez de usar um calor latente de fusão, a gente vai ter aqui ó, um calor latente de vaporização ou de ebulição. Tá? Vocês podem encontrar vaporização ou ebulição. Bom, a M continua sendo a massa, tá? Agora esse LV aqui é o calor latente de vaporização. Isso tudo, né, a gente está colocando numa experiência hipotética em que o sólido está sendo aquecido, mas eu poderia fazer o caminho contrário também, né? Eu pegar um gás e começar a resfriar ele a uma taxa constante. O que ia acontecer? Ele vai resfriando, vai diminuindo a temperatura dele até ele chegar na temperatura de ebulição. Chegou na temperatura de ebulição, à medida que você retira energia, você transforma o gás em líquido. Você faz o caminho inverso. E o caminho inverso, as energias gastas elas são as mesmas. Tá?
Então, se você tiver, por exemplo, 1 kg de água, você gastou, sei lá, 100 joules para transformar esse... Você tem uma massa de água, você gastou 100 joules de energia para pegar a água e transformá-la em gás. Se você agora pegar e retirar 100 joules desse vapor d'água, aquela mesma massa de vapor vai voltar a ser água. Então aqui normalmente a gente coloca um mais ou menos. O menos quer dizer que você está num resfriamento. Você está fazendo a transformação inversa. Tá? Aí aqui você tem um sinal negativo nas energias. Beleza? Bom, só que variar a temperatura não é a única coisa que acontece com o material quando ele recebe ou perde calor. Como a temperatura está associada a essa agitação das moléculas, quanto mais agitadas elas estiverem, maior é a amplitude do movimento delas. Então, mais volume ela tende a ocupar. Então, existe uma relação entre o calor e o volume, ou o comprimento, né, que um objeto vai possuir. Essa variação, a dilatação, ela indica uma variação no volume ou uma variação no comprimento. Tá? Pode ser se ela for uma dilatação, isso aqui é positivo. Se for uma compressão, você está comprimindo o material, ele tem uma variação de volume negativa. Isso tem a ver a mesma coisa com o calor entrar ou sair. E a sequência é mais ou menos o seguinte. Vamos colocar o nosso objeto aqui de novo. E eu vou fornecer calor para ele. A partir do momento que eu forneci calor, esse calor ele é positivo, ele aumenta a temperatura do objeto, supondo nenhuma transformação de fase. Tá? Enquanto tem transformação de fase, não existe variação de temperatura. Aumenta a temperatura. A partir do momento que aumenta a temperatura, você aumenta a agitação. Na verdade, é o contrário. Né? Você aumenta a agitação, e aí você aumenta a temperatura e aumenta as dimensões do material. Vou fazer isso. Então, aqui aumenta a agitação. E isso aqui vai te dar duas consequências, tá? Temperatura aumenta e a dimensão do objeto, se é um objeto unidimensional, ele vai variar o comprimento, se ele é um objeto tridimensional, ele vai variar o volume. Então a dimensão dele vai aumentar. Só que eu não tenho como medir o grau de agitação das moléculas lá, eu não consigo ir lá perguntar para o material, e aí, qual que é a sua energia cinética média? A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue medir a energia cinética média dos átomos. Né? O que a gente consegue medir é a temperatura. Então, o modelo que nós criamos, eles associam essa variação de temperatura com essa variação na dimensão. Apesar delas serem consequências da mesma coisa, ó, que é o aumento da energia interna do material. E daqui vem aquela formulinha, né? A variação no comprimento, isso depende do comprimento inicial, de um coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Ou, se for no caso de um volume, isso aqui é um V0 vezes beta vezes delta T. E o beta, para a maioria dos materiais, ele é 3 vezes o alfa.
se você entendeu com o calor chegando, o calor saindo é só fazer a mesma coisa, é o contrário. Se o calor estiver saindo, ele vai ser negativo, você está retirando energia do material, então a agitação vai diminuir, a temperatura vai diminuir e a dimensão vai diminuir. O que vai acontecer? Esse ΔL fica negativo, só que L0 é uma coisa positiva, né? Não tem como você ter um comprimento negativo. A variação pode ser negativa, mas o comprimento não. Não faz sentido você falar num comprimento negativo. Isso aqui é um coeficiente que também é positivo. Então, se o ΔT for negativo, o ΔL é negativo. Se o ΔL for negativo, o ΔT, consequentemente, também é negativo. O alfa e o beta, eles são medidos em graus Celsius a menos 1, ou Kelvin a menos 1. Esse menos 1 é 1 sobre Kelvin, 1 sobre graus Celsius. Né? Notem, se você colocar aqui 1 sobre Kelvin, a variação de temperatura vai estar em Kelvin, corta, vai ter um comprimento, uma variação de comprimento em metro igual a um comprimento que também é dado em metro. Tá? Outra coisa importante de frisar aqui, tá, pessoal? A variação das dimensões depende do comprimento, né, da dimensão original. E depende do material e da variação de temperatura. Agora, uma variação proporcional, né? Que seria o ΔL sobre L, isso aqui é uma variação em proporção, tá? Isso aqui vai me dar tantos por cento. Isso só depende do material e da variação de temperatura. Então, qualquer que seja o comprimento de um bloco de cobre, por exemplo, imagine que eu tenho 2 blocos de pedaço de cobre, um de, sei lá, uma barra, né? Acho que eu até dei esse exemplo no vídeo. Uma barra de, sei lá, 5 centímetros e uma barra de 5 metros. Eu pegar as 2 barras e variar a temperatura delas no mesmo tanto. Variei, sei lá, 100 graus a temperatura das duas. Elas vão ter a mesma variação proporcional de comprimento. O ΔL sobre L0 deles vai ser o mesmo. Porque vai ser o mesmo material, o mesmo alfa e a mesma variação de temperatura. Isso aqui é uma variação proporcional. Tá? A gente normalmente representa isso aqui em porcentagem, onde o L0 representa 100, né? Aí eu posso ter uma variação negativa, né? Proporcional, não tem problema. Significa que o meu comprimento ele variou tantos por cento para baixo. Isso é porque tem alguns exercícios que eles te dão isso daqui, né? Vão até procurar aqui na lista, mas tem alguns exercícios da lista que dão. Cadê? Aqui, ó. Exercício 8. Um cilindro de cobre está inicialmente a 20 graus Celsius, em que temperatura seu volume torna-se 0,150% maior. Esse 0,150%, isso aqui é o ΔV sobre o V0. Essa porcentagem indica ΔV sobre V0. Tá bom? Finalmente, a gente viu os processos de transferência de calor, que são 3. Nós temos o processo de irradiação, todo o corpo irradia, tá? Vocês aí estão irradiando, aqueles termômetros, todo lugar aqui, na pandemia entrou em moda, né? O pessoal, inclusive, ficou com medo do termômetro, achando que ele podia causar alguma coisa. Não causa nada, não, tá? Aquela irradiação não é o termômetro que joga uma radiação em você, é o contrário. Você que está jogando radiação e o termômetro está só detectando. É umas bobagens que a gente, infelizmente, escuta aí. Mas aquele termômetro ele só é um detector de infravermelho, tá? E o infravermelho é você que está enviando. Ah, e aquele pontinho vermelho do termômetro, aquilo é só um laser, que não causa absolutamente nada em você. Bom, se você jogar no olho pode ser um problema, se você jogar isso na sua testa, a energia daquilo ali é muito pequenininha, não vai causar nada, nem queimadura no você causa. Aquilo é só para você saber onde que você está mirando, porque a ideia é que você pegue tirado exatamente na testa, né?
Mas, enfim, todo objeto emite uma determinada radiação que está associada à sua temperatura. Tá? A potência irradiada ela é proporcional à temperatura a quarta. Da mesma maneira, todo objeto também absorve uma determinada quantidade de energia que depende da temperatura do ambiente. Imagina que você coloca num ambiente completamente isolado, dois objetos na mesma temperatura, em temperaturas diferentes, e eles não estão em contato. O que vai acontecer? Com passado um determinado tempo, vocês vão ver que eles vão chegar também na mesma temperatura, porque um cara vai estar emitindo radiação com essa potência aqui, que vai com a temperatura dele a quarta, então quem tiver uma temperatura mais alta vai estar emitindo isso, e quem tiver e vai absorver uma radiação emitida com a mesma potência, mas uma temperatura mais baixa. Então ele vai começar a diminuir a sua temperatura, ele está emitindo mais energia do que ele está absorvendo. Já o cara que está na temperatura mais baixa, ele vai emitir uma radiação proporcional à temperatura dele, a quarta, que é uma temperatura baixa, e ele vai absorver uma quantidade de calor que também é proporcional até a quarta, mas vem de um material uma temperatura mais alta, então ele vai começar a subir a temperatura dele. Então, mesmo os dois objetos não estando exatamente em contato, depois de um determinado tempo eles entrariam em equilíbrio térmico também, por causa da irradiação. Vimos também o processo de condução. O processo de condução de calor, agora sim, necessita de contato. Olha a etimologia aqui da palavra, né? Esse com aqui de condução significa que deve existir contato entre os objetos para existir essa transferência de calor. E a gente analisou um caso especial do processo de condução, que é o chamado estado estacionário. Então, as temperaturas não variam. O fluxo de calor ele acontece, mas não há variação de temperatura. E, por fim, a gente viu o processo de convecção. A convecção ela se baseia, né, ela ocorre devido a uma variação na densidade do objeto devido a uma variação na temperatura. A gente viu, né, vamos voltar aqui, que um objeto, quando ele aquece, o volume dele aumenta. Mas o volume dele aumenta sem você acrescentar a matéria ou retirar a matéria. Ele está simplesmente inchando, né? Então, o que vai acontecer? A densidade dele vai diminuir, porque você tem a mesma massa distribuída num espaço maior. Então, a densidade dele fica menor. Qual é melhor, o de laser ou convencional? O convencional que você fala, Jadir, é aquele de colocar debaixo do braço? Isso é o que você coloca debaixo do braço? O do debaixo do braço ele é melhor. Ele é mais confiável do que esse de infravermelho. O de infravermelho ele é muito bom porque a leitura dele é muito rápida. Eu, por exemplo, como eu tenho filho pequeno, às vezes é difícil. Ainda mais se ele está doente, você colocar o termômetro ali, ele esperar 1 minuto que seja, com ele paradinho para você medir a temperatura, muitas vezes não dava certo. Ele mexe, começa a chorar, não sei o que, aí você não consegue de jeito nenhum ler a temperatura dele, né? Com o termômetro de infravermelho, você vai lá, em 2 segundos você mediu. Então, ele é muito eficiente para você fazer esse acompanhamento. Ah, pois é. Então, para nós, depois que a gente comprou o termômetro de infravermelho, cara, a nossa vida, a minha e da minha esposa, melhorou 100% nesses casos. Enfrentar a gripe agora ficou muito mais fácil. Bom, ainda tem os percalços, né, de catarro e não sei o que. Mas essa parte ficou muito melhor. Qual que é o problema do termômetro de infravermelho? Ele é muito sensível a variações na superfície. Então, assim, se a pessoa estiver debaixo do ventilador, isso afeta a medição do seu termômetro. Porque você está soprando um ar aqui que está trocando calor com sua testa a todo momento. Então, isso mascara um pouco a radiação que você vai emitir. Beleza? Se você der uma corrida
Você acabou de fazer exercício e vai medir, vai dar uma temperatura mesmo um pouco maior, porque o seu corpo ficou liberando aquele tanto de energia para você fazer o exercício físico, de repente você parou, você está com o corpo um pouco mais quente mesmo. Então aquilo ali pode te dar uma falsa leitura. Tá? Agora, o termômetro debaixo do braço, ele é menos susceptível a essas variações. Você deixa lá, ele vai ficar... seja ele digital ou seja aquele analógico com mercúrio mesmo, passado um determinado tempo, ele vai te dar uma temperatura com uma precisão muito maior. Uma confiabilidade e uma precisão muito maior. Mas o termômetro infravermelho, em termos de praticidade, de agilidade, ele é muito melhor. Então aí depende, né? Essa pergunta de o melhor, o pior, mais eficiente, menos eficiente, ela é uma pergunta que a gente tem que ser sempre muito cuidado na hora da gente fazer essa pergunta, tá? Foi muito bom você ter levantado ela, inclusive agora, Jadir. Eu sempre comento isso com os alunos. Melhor ou mais eficiente para quê? Para qual aplicação? E eu sempre ilustro com o mesmo exemplo. Quando você instala um painel fotovoltaico, um sistema fotovoltaico na sua casa, a geração de energia pelos painéis fotovoltaicos, ela tem uma variação de potência enorme durante o dia. Passa uma nuvem, avacalha ali, passa não sei o que, aí de repente fica mais claro. O próprio movimento do sol, isso influencia na energia que você produz. Influencia na temperatura do seu painel, influencia um tanto de coisa. E a potência que o seu painel consegue gerar, ela não tem uma variação linear com essas mudanças climáticas. É uma mudança bem complicada. Então existe um aparelhinho que está lá no inversor, ele faz uma lógica que ele vai modificando um pouco a resistência de um circuito, mas a grosso modo é isso. De maneira que você sempre consiga extrair do seu painel a máxima potência possível, independente da condição climática. A ideia dele é essa. E é um sistema que mas ele depende, né? Ele próprio precisa de uma energia para poder funcionar. Mas como você está com um painel fotovoltaico gerando não sei quantos quilowatts ali de energia, a energia que ele precisa passa batido. Quando você vai para uma aplicação, por exemplo, de dispositivos, microdispositivos autônomos, o que é isso? É um microdispositivo que ele não tem uma bateria. Ele vai absorver da própria luz ali do ambiente ou do sol mesmo. Ele vai absorver essa luz e ele vai ter uma célula fotovoltaica ali embutida nele que vai fazer essa conversão e ele vai funcionar. Ele não precisa de bateria. Se você tentar implementar um circuito tipo desses de casa para esse bichinho pequenininho que gera ali uma potência de miliwatt, você vai gastar mais energia do que você vai produzir. Então, aí que vem o negócio, né? O sistema domiciliar ele é muito mais eficiente. Mas para essa ocasião, para essa aplicação, ele não é o mais eficiente, porque ele mata toda a sua geração de energia. Aí o que o pessoal, quando vai para esse tipo de aplicação, faz? Eles optam, né, por utilizar algumas soluções piores em termos de performance, mas que gastam uma energia muito menor. Aí o saldo fica mais atrativo. O saldo final é o que importa. Entendeu? Então, saber o que é melhor ou pior, saber o que é mais eficiente ou menos eficiente, depende muito da sua aplicação. Você vai fazer uma calculadora. Você vai fazer uma calculadora lá, que seja uma HP, mas é uma calculadora HP, assim, faz uma coisa que um HP faz. É mais que uma calculadora? Mas é muito menos do que um celular. Aí você vai para o processador dela, vai para as fábricas lá de microprocessamento. Você não precisa de fazer processos super avançados para construir uma calculadora. Você vai gastar dinheiro à toa. Porque a calculadora HP ela não vai ter uma performance, não vai ter um poder de processamento. Ela não exige, né, um processamento tão avançado quanto os celulares mais novos ou computadores mais novos. Então, de novo, você usar a tecnologia top de linha para fazer uma calculadora não é bom. Mesmo
os processos top de linha serem mais eficientes. Para a sua aplicação, não é bom, não é necessário. Aí você gasta muito dinheiro para nada. Deu para entender? Eu acabei falando demais. Deu sim, professor. Deu, né? Às vezes eu falo demais. Jadir, mas respondendo rapidinho agora a sua pergunta, o de termômetro é melhor, mas o de infravermelho ele dá para confiar sim, tá? Mas ele dá para confiar quando eu uso aqui, por exemplo, meu filho, você mede, mas aí você mede várias vezes, porque a ideia é você acompanhar se a temperatura está subindo ou se ela está ali tranquila, né? O infravermelho ele é melhor usado nesse caso. Beleza. A gente fica aqui, aí deu, por exemplo, mediu 37, você já fica meio assim, né? Ou 37. Aí dali a pouco você vai e mede de novo 37,2. Dali a pouco você vai 37,5. Ó, o trem tá desandando. Aí você já pensa em dar um remédio. Agora ficou 37, mas tá ali sempre constante, você fica só observando, né? Fala, Júlio, pode falar. Não, ontem mesmo eu tive lá no IF, né, na reunião inicial lá, aula presencial. E aí, no final, tive a oportunidade de conversar com os veteranos, né? E a gente estava falando sobre os aplicativos, né, que fazem os cálculos, né, projetos e tudo. Aí foi falado isso aí que o senhor falou. Às vezes o aplicativo não dá conta de resolver o problema 100% e a gente tem que ir para a mão mesmo, calcular tudo na mão para não dar erro, né? Tipo, um cabo, né? Uma bitola de um cabo e calcula errado, você vai e coloca na empresa e põe fogo na empresa inteira, porque foi confiar no aplicativo, né? Pois é. Confiar cálculo demais em aplicativo. Aí, assim, é bom se você tiver um bom conhecimento do que está ali, mas é sempre uma conta na mão ali, cara. É sempre bom ter para você comparar, né? Bom, vamos voltar aqui. Está falando de convecção, né? Então, o que acontece? Quando você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento do volume, você tem uma diminuição da densidade. Então, mesmo no mesmo material, eu até dei esse exemplo do ar, imagina aqui uma região que só tem ar, o ar que a gente respira. Só que esse ponto aqui, você pode ligar um ar-condicionado aqui, só para não dar o mesmo exemplo. Isso aqui a gente não vai ter empatia porque não precisa, né? Mas tem lugar aí que fica muito frio que eles têm uns radiadores, né? São os aquecedores que eles têm. E o aquecedor, ao contrário do ar-condicionado, ele costuma ficar perto do chão. Então o que o aquecedor vai fazer? Ele vai esquentar o ar que está aqui, o ar ele vai ficar com uma densidade menor, ele vai subir. Ele vai literalmente subir, porque ele é menos denso do que o ar que está aqui em cima, porque existe uma diferença de temperatura entre eles. Por outro lado, ao mesmo tempo que esse ar quente está subindo, o ar que está aqui em cima, que está mais frio do que esse, ele vai descer. E esse movimento circular aqui do ar, que é um movimento inclusive dinâmico, tá? A todo momento eu estou fornecendo calor para o ar que está perto do radiador. Então, a todo momento, esse cara está ficando um pouquinho mais quente do que esse aqui e um pouquinho menos denso do que esse aqui. Então ele começa a subir. Esse movimento passado um tempo suficiente, o ar ele entra todo aproximadamente em equilíbrio térmico. Vai sempre existir um certo gradiente de temperatura. O que é um gradiente? Né? A temperatura daqui ela é um pouco mais alta do que aqui. Então vai existir um gradiente de temperatura assim. Essa temperatura sempre vai ser um pouquinho mais alta do que essa daqui. Essa vai ser sempre um pouquinho mais baixa. Mas é pouca coisa. Porque toda vez que esse cara começa a ficar mais quente, ele fica menos denso, ele sobe e troca calor com o resto do ar, né? Durante o caminho. Essas correntes aqui são chamadas de correntes de convecção. Porcaria. Correntes de convecção. E aí, só para entrar em mais detalhes, né? Como eu falei com vocês, o condução de calor a gente analisou, né?
nesse estado aqui especial, que é o estado estacionário. Então, no estado estacionário, não há variação de temperatura. Lembrando o processo de condução, eu vou ter um objeto numa temperatura que eu vou chamar de TQ, ou seja, temperatura quente, um objeto numa temperatura mais baixa, que eu vou chamar de TF, que é a temperatura fria, né? Então esse aqui é o frio, entre aspas, né? E esse aqui é o quente. Eles podem estar tanto em contato direto um com o outro, ou você pode conectá-los aqui para algum tipo de material. Tá? E com isso, a condução de calor vai acontecer por meio desse caminho aqui. Ó. No estado estacionário, essa temperatura e essa temperatura elas não variam. Tá? Seguindo a lei zero, o que vai acontecer? O calor ele vai fluir seguindo esse sentido. E como que eu calculo a taxa de transferência de calor? A taxa de transferência de calor é representada pela letra H. Isso aqui te dá ΔQ, ΔT. Então, na média, né, eu tenho por segundo uma quantidade de calor fluindo por aqui, saindo desse cara e entrando nesse cara. Isso depende da condutividade térmica desse material aqui. Depende da área dele. Quanto maior a área, mais fácil o calor flui por ele. Tudo isso dividido pelo comprimento vezes o ΔT. Onde aqui o ΔT sempre vai ser TQ menos TF. Beleza? Vou até tirar esse ΔT aqui. Vamos colocar aqui, ó. TQ menos TF. Aí, quanto maior for a diferença de temperatura entre eles, maior é a taxa de transferência de calor. Quanto maior a área, maior. Quanto maior o comprimento, aí já é menor. E a condutividade, ela é uma propriedade que varia de um material para o outro. Tomem cuidado que isso aqui é a condutividade, tá? Eu não sei se nos exercícios tem, mas em alguns livros de texto gostam de vez em quando, para às vezes ver se o aluno está prestando atenção, né? Em vez de falar da condutividade do material, ele dá a resistividade térmica do material. Aí você tem que inverter. Resistividade térmica, igual a resistividade elétrica, é o inverso da condutividade. Ou seja, isso aqui é 1 sobre K. Então tomem cuidado se o exercício está falando é a condutividade ou é a resistividade térmica. A condutividade térmica ela vai ser medida, eu tenho que igualar, né? Eu tenho de um lado joule por segundo, ou seja, desse lado aqui vai estar em watt, então do lado direito tem que aparecer watt também. Isso aqui é metro quadrado por metro, sobra 1 metro, e isso daqui vai ser Kelvin ou grau Celsius. Então a condutividade ela é o que? Watt por metro vezes Kelvin ou grau Celsius, tá? Tanto faz que aqui de novo eu tenho uma variação de temperatura. Beleza? Gente, então isso aqui é a matéria toda, tá? Que vai cair na aula de amanhã. Aula de manhã. Falei tudo errado. Na prova, não aula, e de segunda-feira, tá? Vai ser mais uma prova fechada. Valendo 15 pontos, deve ter ali também de novo 5 questões, valendo 3 pontos cada um. Tá? E vai cair, resumindo pelos modelos matemáticos, vai cair a relação entre calor e variação de temperatura, com ou sem mudança de fase. Lembrar que em mudança de fase não existe variação de temperatura, tá? Para os materiais que nós estamos estudando, a temperatura aqui fica constante. E a relação entre calor e as dimensões do objeto, que a gente associa pelas variações de temperatura. E, finalmente, os processos de transferência de calor.
Se cair alguma coisa de convecção ou irradiação, vai ser mais teórico, um VOF, alguma coisa do tipo. Já o processo de condução pode cair uma questão utilizando o nosso modelo aqui do estado estacionário. Lembrar, tá, que a gente só estudou condução de calor no estado estacionário. Então, mesmo que às vezes não fique muito claro no exercício, as temperaturas ali nas extremidades elas vão ser fixas, tá? Não achou no Moodle o dia da prova? Eu tinha passado para vocês no cronograma. Eu ainda não coloquei lá, não sei se é isso, tá, Júlio? Eu ainda não coloquei, eu ainda vou colocar, as questões também não estão lá ainda, eu vou fazer isso provavelmente amanhã, beleza? Mas eu já tinha, se carregar aqui, né? Eu já tinha colocado lá no cronograma com vocês, né, no planejamento, lá do começo do semestre, já estava previsto. Pessoal, eu sei que nem todo mundo me respondeu o formulário lá do... Não, sem problema. Eu sei que alguns grupos responderam o formulário do trabalho em grupo, da gravação do podcast com os membros do grupo e o tema, e algumas pessoas responderam um tempo depois. Quem respondeu até dentro do prazo, eu mandei um e-mail para algum dos membros do grupo, com algumas dicas, algumas orientações, algumas sugestões de como que o trabalho poderia ser organizado dentro do que foi apresentado. Quem mandou depois, eu ainda não consegui mandar esse e-mail, tá? Eu tive um problema com meu computador pifou, eu comprei um agora, mas eu não consegui terminar de configurar ele a tempo. Então eu estou aqui no computador da minha esposa. Mas eu devo fazer isso semana que vem. Tá? Os grupos que mandaram depois, eu devo mandar um e-mail também para alguns dos membros do grupo para orientar. Beleza? Lá para o final de novembro, eu devo pedir para vocês de novo, para vocês me passarem mais uma versão do roteiro do trabalho, para saber mais ou menos como que vocês estão organizando o trabalho de vocês. Lembrando que pronto. Só colocando aqui, tá, Júlio? Aqui, ó, a prova de calorimetria e tudo vai ser dia 11, que é segunda, né? Não, dia 11. Então, na verdade... eu posso transferir isso aqui para cá, né? A gente já está fazendo essa aula síncrona hoje. Estava previsto para o dia 11, mas eu acho que eu posso mudar, né? Posso colocar a prova no dia 8 mesmo. Dia 8? Tá trocado aqui. E aí dia 11 já começa a última parte da matéria. Aí é até bom que a gente termine um treino um pouquinho mais cedo. Beleza. O que eu queria chamar a atenção para vocês é essa data daqui, ó, dia 16 de dezembro é a data limite para o envio dos podcasts. Então, aqui no final de novembro, em algum momento aqui no final de novembro, eu vou pedir para vocês um roteirinho atualizado do trabalho para me permitir também avaliar um pouco do que vocês estão fazendo em cima do trabalho e dar aquelas dicas finais para vocês apresentarem, porque vocês ainda vão ter 2 semanas para fazer a gravação propriamente dita, tá? Então, em algum momento ali, fechei isso aqui. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo. Sobre os atendimentos presenciais. Física 2 ficou nas segundas-feiras, às 6 horas da tarde. Eu coloquei um formulário lá no Moodle para preenchimento por parte de vocês, quem tiver interesse. Não é obrigatório, tá? Esses atendimentos presenciais eles não são obrigatórios, eles não contam frequência, não tem matéria, tá? O ensino ele continua, a matéria eu vou continuar desenvolvendo a matéria de maneira remota mesmo, pelas gravações das videoaulas, mas esses atendimentos presenciais são mais para tirar dúvidas mesmo, tá? Então, fez a prova, por exemplo, segunda-feira é prova, né? Tive dúvida na prova, eu queria que você discutisse essa questão com você, ou coisa do tipo. Aí,
aparece lá, tá? Só que aí eu vou pedir para vocês um favor. Como isso porque muita gente não anda aparecendo. Você vê, nós estamos aqui numa aula, vou até parar a apresentação por um momento. Nós estamos aqui na aula Sigrun, tem 3 alunos só, de um total de 30 e não sei quantos. Então, para evitar também de eu me deslocar às 6 horas da tarde, cara, é hora que eu tô dali a pouco, arrumar a janta do filho, vai dar banho no filho e tudo mais, blá, blá, blá. Aí sai daqui, ir lá e ninguém aparecer, é meio foda. Então eu vou pedir para vocês isso, tá? Se vocês tiverem interesse em participar, não tem problema. Eu vou, a gente discute, pá. Mas se ninguém responder, aí eu não vou também não. Porque ir lá e não ter ninguém, aí é complicado também. É ruim, né? Beleza? Aí eu vou pedir para você, vou deixar até domingo, tá? Se até domingo de manhã ninguém tiver respondido, então para mim, ó, beleza, então amanhã eu não preciso de ir, que não vai ter ninguém lá, tá? Mas, cara, se vocês tiverem interesse, quiserem ir lá e tudo mais, é só responder lá que eu vou, a gente discute, conversa, sem problema nenhum, tá? Eu criei esse formulário é só mesmo para evitar de eu ir e não aparecer ninguém, tá bom? Aí vocês passam a informação, por favor, para o restante da turma. Eu acho que vocês ainda não chegaram a ter e-mail de turma, né? Não, e-mail não, só o WhatsApp. Tá, mas, por favor, então vocês divulgam no WhatsApp também. Eu devo mandar um Eu vou e-mail. falar lá hoje, falar Tá. agora. Eu devo mandar um e-mail para todo mundo também, reforçando isso. Até domingo, se tiver interesse em ir, é só marcar lá, vou. É um formulário assim, de uma pergunta. Vou. Beleza. Uma pessoa responder vou, então eu vou. Se ninguém responder, aí então não vai ter ninguém. Tá bom? Ah, tá. Beleza. Gente, a revisão que eu tinha preparado era essa. Agora, se vocês quiserem discutir algum exercício da lista, aí a gente esse momento final aqui da aula para isso. Se não, beleza. Podemos encerrar por aqui, o pessoal tá tudo tranquilo aí. Tá tudo tranquilo? Jadir, Fábio, tá tranquilo também? O Jadir já deu um ok. Tranquilo. Obrigado, viu, Marcos? Ah, que isso, gente. Bom final de semana para vocês. Obrigado aí pela aula, professor. Valeu. Nada. Boa prova para você segunda-feira.